Oi, alunos do sexto ano. Sou a professora Isabel, professora de História. Hoje o nosso tema é Mesopotâmia. Mas o que significa a palavra Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia ela foi criada pelos gregos antigos para designar a civilização que vivia entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Em grego, meso significa no meio. Potamos significa rio, tá? Então, portanto, a Mesopotâmia é aqueles que estão entre os rios, né? Ou também terra entre rios, né? Você pode chamar assim também. E aqui a gente tem uma imagem, né, da região da Mesopotâmia, onde a gente pode constatar o que a gente acabou de falar, né? Que fica entre rios, né? Esses rios foram fundamentais para a existência dessa civilização e para o seu desenvolvimento, tá? A gente pode lembrar que da mesma forma que o Nilo foi para o Egito, os rios Tigres e Eufrates foram essenciais para esses povos. E agora a gente vai saber da história da Mesopotâmia, né? O desenvolvimento da agricultura e a criação de animais aconteceram em diferentes momentos e lugares, né? A Mesopotâmia ela foi uma das primeiras regiões em que essas atividades ocorreram. Inicialmente, esses grupos, né, que lá se estabeleceram, eles eram basicamente caçadores e coletores, né, que a gente chama de nômades, e produziam seus instrumentos, que eram feitos de pedra, osso, madeira. Aos poucos, gente, esses grupos começaram a cultivar vegetais e criar animais. Graças a isso, eles passaram a permanecer num lugar fixo, né? E se ocupar em um determinado lugar, formando assim as primeiras aldeias. E dessas aldeias, né, se formaram as cidades, né? Então, as cidades da Mesopotâmia. As primeiras cidades da Mesopotâmia, elas originaram das aldeias onde a população cresceu e os seus habitantes diversificaram seus ofícios, tá? Foi o caso, por exemplo, da cidade de Ur, de Uruk, Nipu, Lagash, Eridu, né, que surgiu ao sul da Mesopotâmia. Na Suméria, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Nas cidades grandes, construções foram erguidas, né, como templos religiosos, casas, prédios públicos, ruas, pontes e palácios. Ao redor de algumas cidades foram construídos muralhas e torres de vigilância, né, para proteção. Os templos de poder nas cidades eram os templos e o palácio real. Ao norte, gente, na região dos assírios, né, grandes cidades foram construídas. Também, né? Nínive, ela foi chamada no Antigo Testamento, por exemplo, de cidade extremamente grande. Assur foi a primeira capital do Império Assírio. Algumas curiosidades sobre as cidades da Mesopotâmia. Então, a religião desses povos, né? Os povos mesopotâmicos, gente, eles eram politeístas, tá? Ou seja, eles cultuavam, acreditavam, né, em diversos deuses ao mesmo tempo. Muitos relacionados à natureza, né? Elementos da natureza, né? O céu, o sol, o ar, né? Elementos da natureza em si. Eles acreditavam que, após a morte, o espírito das pessoas ia para um mundo inferior, um lugar sem retorno, tá? Por esse motivo, homens e mulheres queriam aproveitar ao máximo suas vidas, e talvez por isso que a juventude era considerada a melhor etapa da vida. No templo, os sacerdotes conduziam as cerimônias religiosas. Eles também exerciam atividades econômicas e tinham uma influência política, sobretudo nas cidades sumérias.
E aí a gente vai destacar o zigurate, né? Que é o zigurate, essa construção aqui que a gente tem a imagem, tá? Era uma típica construção religiosa. Era composta de várias plataformas, sugerindo o formato de uma torre de vários andares. No topo era erguido o templo ao deus local, né? No caso, cada cidade tinha o seu deus, né? O seu deus protetor, tá? As torres também eram utilizadas como observatório astronômico, de onde os sacerdotes observavam o céu para estudar as estrelas. E aí a gente faz uma comparação assim, né? Com o Egito, né? O Egito também construíram, né? As pirâmides, as grandes construções. E o povo da Mesopotâmia a gente vai destacar o zigurate, tá? Tinham funções diferentes, tá? A pirâmide tinha uma função, né? Ele era utilizada para a como se fosse a cova, né, dos faraós em si, e o zigurate não, era uma forma de um templo, né, para oferecer aos deuses, né, para fazer os seus rituais e tudo mais, certo? A escrita. Para escrever, os sumérios utilizavam uma placa de argila molhada e uma peça de madeira ou metal em forma de cunha. Foi devido a esse instrumento que a escrita ficou conhecida como cuneiforme. Depois, gente, era só cozinhar a argila no forno, né, para que era capaz que ficasse rígida. E os registros ficariam gravados. Então, a escrita da Mesopotâmia era chamada de escrita cuneiforme. O direito, né, gente? Foi na Mesopotâmia que criaram as primeiras leis escritas, tá? O código mais antigo que se tem conhecimento é o Código de Hammurabi. Ele era um rei da Babilônia. O chamado Código de Hammurabi reunia normas sobre diversos assuntos da vida cotidiana. Tratava de crimes, questões comerciais, divisão social, casamento, herança e entre outros, tá? Esse conjunto de leis instituiu o princípio, né, ou lei, né, de talião, né? Uma vítima poderia se vingar praticando o mesmo mal recebido pelo seu agressor. O princípio de talião proporcionou a conhecida frase olho por olho, dente por dente, né? A gente já ouviu falar assim, se olho por olho, dente por dente. Você faz uma coisa que aí você vai receber a mesma coisa que você fez, né? A mesma maldade ou tudo mais. Gente, todas essas normas foram estabelecidas a partir de costumes, tá? Que já eram praticadas entre os povos da Mesopotâmia, mas só foram organizadas em formas de leis, né, a partir da escrita. Tá? Então, coisas que a gente pode achar que é absurda hoje, né, para eles eram considerado uma coisa normal, porque era uma prática daquele período, né, da sociedade, daquele local, daquela época, tá? Então a gente não pode fazer uma comparação de hoje com o passado, né? Com o código do passado com o código de hoje, que hoje a gente tem o quê? O código, né, penal, né? O Código Civil Penal, tá? Então, isso aqui eram leis estabelecidas para aquele período, né? Para aquela determinada época. A política, gente. A partir do ano de 2000 a.C., o poder do rei começou a ser passado a seus parentes, né? Dando origem, assim, às monarquias hereditárias, aquela que passa de pai para o filho, né? Na sociedade mesopotâmica, o poder do rei estava ligado à religião, pois ele era visto como uma pessoa enviada por Deus para governar aquela sociedade. Portanto, a vontade do rei era também a vontade de Deus para eles, né? Com o passar do tempo, os reis dominaram a boa parte da economia, controlando uma série de oficinas onde eram produzidos objetos de metal, cerâmica, tecido, mobílias e etc. Com a exceção da elite,
O restante da população masculina livre era obrigada a fazer trabalhos para o rei. Poderia ser a construção de palácios, de muralhas, né, de canais de irrigação, de celeiros, etc. A imposição dessas obrigações é conhecida como servidão coletiva. Então, eles eram obrigados a trabalhar para o rei, certo? Então, gente, aqui há alguns aspectos da Mesopotâmia. Vale lembrar que vocês têm que fazer a leitura do material que está no blog para que vocês possam também exercitar com as atividades propostas para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima aula.